Olá, sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. Hoje no Brasil existem mais de 6 milhões de estabelecimentos comerciais. Desse número, 99% é composto por micro e pequenas empresas. E desse total, 52% são representados pelos empregos formais gerados por essas micro e pequenas empresas. Então, a gente tem que falar sempre sobre empreendedorismo em Alagoas e no Brasil como um todo. Para isso, nós estamos recebendo hoje aqui nos estúdios do Alagoas em Pauta Vinícius Lages, que é o novo superintendente do Sebrae Alagoas. Vinícius, muito obrigada por conversar com a gente. Seja bem-vindo. Obrigado, Dani. Bom estar aqui no seu programa e poder falar desse tema tão importante, né? Do empreendedorismo, dos pequenos negócios, do desenvolvimento do nosso estado, né? né? O senhor acabou de ser eleito para os próximos 4 anos, né? Para ser superintendente do Sebrae Alagoas e herdou um legado do Dr. Marcos Vieira, que também fez uma gestão maravilhosa à frente da instituição. O que o senhor espera contribuir? De que forma o senhor pode contribuir agora nessa gestão para o Sebrae Alagoas? Então, Dani, eu participei nos últimos 3 anos, né, da gestão anterior, em que tinha aí já um longo período à frente do Sebrae, com grandes contribuições que o Sebrae dá à economia alagoana, sob a liderança do Marquinhos e do Roberval e com o apoio do Conselho. Eu fui honrado com esse desafio, né? Sabe que eu tenho uma carreira no Sebrae Nacional. Isso. Fui desafiado e honrado com o convite para poder participar aí no entendimento entre os membros do Conselho para a gente poder enfrentar esse próximo ciclo, né? Que é bastante desafiador e que eu espero, com a minha experiência, né? Afinal de contas eu tenho 2 décadas de Sebrae, tendo dirigido o Sebrae Nacional e também tendo estado aqui dirigindo o Sebrae 99-2000, poder ajudar, né? Ajudar nesse momento em que tanto o país, né, passa por um processo de redirecionamento das suas políticas de desenvolvimento, quanto o Estado de Alagoas, com o novo governo, o governador Paulo Dantas, que esteve conosco, inclusive antes de ontem, com uma equipe grande de secretários, para poder tratar exatamente dessa agenda de desenvolvimento de Alagoas, da continuidade àquilo de bom que tem sido feito, né? E poder enfrentar os novos desafios relacionados tanto à agenda de competitividade, né, melhoria de produtividade, negócios inovadores, né, ocupar espaço nas cadeias de valor em que o pequeno negócio pode contribuir, aproveitar os novos movimentos que a gente pode voltar a falar de investimentos em energia, né, na construção civil, no turismo, mas também a agenda da inclusão produtiva, sobretudo, onde o empreendedorismo pode contribuir, onde os pequenos negócios podem contribuir para poder enfrentar esses indicadores ainda tão desafiadores que a gente tem, né, do ponto de vista de pobreza e desigualdade. Com certeza. Vinícius, a abertura de pequenos negócios no ano passado registrou uma pequena queda de 7% em comparação a 2021, né? A gente está falando com números de 2022 ainda. Porém, continua superior ao número registrado ao período que antecede a pandemia. Em 2019, haviam sido criadas pouco mais de 3 milhões de micro e pequenas empresas. No total, em 2022, foram 3,6 milhões de novos empreendimentos, a maioria MEI, né, representando 78% do total. O senhor tem esse número em Alagoas? O senhor sabe informar se cresceu, se estagnou, se diminuiu? Olha, o balanço é positivo, tem sido positivo sempre ao longo dos ciclos. Depende do recorte temporal que você faça, você pode ter aí um reflexo, inclusive que não se espelha no ano seguinte, né, como da pandemia, né? Você pode ter, né, todo um movimento para abertura de negócios prevista, por exemplo, para 2020, né, investimentos contratados, empréstimos contratados, e esses negócios abriram, né, e podem, né, ter sofrido, como sofreram no setor de serviço, a maior crise, né, que já a gente registrada tem na história, né? Então, assim, é sempre bom olhar esse aspecto quantitativo, né, se cresce mais ou menos, se morre mais ou menos, né? O que importa é crescer, nascer bem, né, que surjam novos negócios que possam efetivamente durar, né? Essa é a nossa
missão, né? A gente orienta e, inclusive, recomenda que se preparem, né? Então, por isso que a gente não tem uma preocupação se foi 10 mil a mais, 10 mil a menos. O que importa é que foram pequenos negócios criados para durar, ou seja, preparados, estudar o mercado, negócios que surgiram por oportunidade e não por necessidade. Porque quando você olha, metade disso pode ter sido por necessidade, como já foi. Dependendo da crise, muita gente se vira. É o tal se vira nos 30 do empreendedorismo brasileiro. Por isso que a gente tem um contingente muito grande de MEI e de pequenos negócios que surgem, às vezes, dessas circunstâncias, né? Então, a nossa preocupação, muito além do quantitativo, claro que é importante olhar se tem uma trajetória crescente, sustentada, né? A curva também de mortalidade nos interessa, porque a gente precisa saber quanto tempo um pequeno negócio está sobrevivendo, é muito importante, mas a quali é que importa. Por que a quali importa? Porque a gente vai ver se está surgindo mais microempreendimentos ou se está surgindo mais pequenas empresas, né? Para nós interessa, lógico, que todos cresçam, surjam mais negócios, quanto mais gente empreendendo aqui, não importa o CEP, né, de Pariconha, Campeche, Maceió, que surjam novos negócios, mas que negócios são esses? É mais micro empreendedor individual? É mais microempresa? É mais EPP, empresas de pequeno porte? E esse olhar qualitativo sobre o quantitativo importa porque a gente consegue ver como a economia alagoana está evoluindo do ponto de vista da sua estrutura, né, dentro de cada setor. Qual o setor que está surgindo? É muito importante olhar também se está surgindo mais no setor. E esse olhar qualitativo, combinado com o quantitativo, é que nos dá a condição da gente, então, definir uma estratégia, né, de atraí-los para os nossos serviços. A gente tem hoje uma estratégia que na medida em que um CNPJ surge, a gente faz uma aproximação, né, dá as boas-vindas, tenta trazer para um relacionamento, para que a gente possa não deixá-lo funcionar, né, abrir o negócio por muito tempo sem nós termos um contato com ele. Então, nós estamos... Sem uma orientação, né? Sem orientação, exatamente. Né? Porque nem sempre, né, esses negócios surgem de como eu falei, né, a grande parte surge de uma necessidade, né? E não de uma preparação. Alguém que estudou, fez o plano de negócio. Decidiu, né? Não vou buscar um emprego formal, eu vou empreender na minha área. Exatamente. E esse é o ideal, mas a gente sabe num país em que tem ainda muita desigualdade, e às vezes as crises levam as pessoas a se virar nos 30. E aí vão abrir um negócio, vão atrás de uma determinada onda, né? Que surge de um determinado segmento, todo mundo vai fazer todo mundo igual. A gente tem muito cuidado com o quantitativo para que a gente possa estar, sim, vendo como é que a economia alagoana está se desenvolvendo do ponto de vista estrutural, de setores portadores do futuro, né? Que são os mais inovadores, os que estão ligados às cadeias de valor, que têm aí relações com a economia regional ou nacional, e não apenas negócios que só vão atender ao Prado ou às Cruz das Almas, né? É evidente que é importante que surja um negócio que também atenda apenas esse nível de mercado, mas para nós é muito importante pequenos negócios que tenham já uma perspectiva de crescer, né? De ocupar a economia regional, pelo menos, e quem sabe um dia com musculatura para atender mercados nacionais e até internacionais, que a gente tem potencial para isso, né? Isso é interessantíssimo. O que a pandemia ensinou ao Sebrae? Porque foram 2 anos muito difíceis e que o micro e pequeno empresário precisou de muito suporte do Sebrae para sobreviver e também para se reinventar. O que o Sebrae aprendeu com a pandemia? Qual foi a grande lição do Sebrae? Então, primeiro que a gente nunca está só, né? E essa dimensão de crise, de pandemia, né, nos levou a olhar 360 graus todos os efeitos, né, da pandemia, do ponto de vista da saúde pública, né? O quanto é importante a saúde, cuidado humano, nos protegermos para outras pandemias que podem surgir, como também uma clareza de que, no fundo, são seres humanos que estão em causa, né? Ou seja, por trás de cada pequeno negócio, se nós olharmos apenas o CNPJ, numa perspectiva mais burocrática de empresa, você pode correr o risco de esquecer que ali atrás tem um ser humano, né? Um homem ou uma mulher, né? Um ser humano que está afetado
por além da afetação econômica, porque essa foi uma crise que nos afetou numa dimensão emocional, psicológica, sem precedentes também. Né? Então a gente tinha que entender, e isso foi uma grande aprendizagem coletiva, né, de todos os nossos colaboradores, que nós trabalhamos muito para que ninguém morresse. Né? Nossa equipe tivesse protegida, nossos clientes, nossos fornecedores. Uma preocupação muito grande em ouvir, né, a voz do desespero, da dor, né? Acabou de fazer um empréstimo, acabou de investir no negócio que ia abrir. Então esse período aí foi muito doloroso, mas a gente passou a ter clareza que por trás de cada pequeno negócio existe um ser humano, e que o ser humano, por mais que a gente cuide do negócio, consiga estabelecer uma nova estratégia de mercado, se a gente não cuidar do ser humano, isso pode não dar certo, né? E então a gente passou e sobretudo a gente está vivendo uma fase nesse momento da humanidade em que seres inteligentes artificiais vão estar acompanhando as nossas vidas, né, cada vez mais, em que a gente tem que ter uma preocupação muito grande com essa dimensão humana. Sim. As empresas tiveram que retomar suas atividades com desafios econômicos, desafios de dívidas, questões também da nova forma de trabalhar, né? Então a gente aprendeu muito aceleradamente, acelerou a transformação digital, transpusemos nossos conteúdos para os canais digitais, aprendemos a operar, né, a animar, né, porque não é fácil numa pandemia você atrair para uma live, para um curso, para uma oficina, fazer com que o empresário tenha interesse de entrar, aprender o uso da ferramenta. Então deu uma acelerada gigantesca na transformação digital, né, pelo menos uma parte dessa transformação digital para os pequenos negócios. Mas a gente também tentou ver como é que ele estava, sempre passou a ser uma pergunta adicional, né, que poderia passar, às vezes, ser secundarizada, despercebida em outro momento. Surgiram outras necessidades, outras questões foram surgindo. Eu acho que não só o Sebrae, mas os próprios microempreendedores, né, ao estar em casa e perceberem como é que eu vou me reinventar, como é que eu vou tocar esse negócio, ou eu não consigo enxergar uma luz no fim do túnel. E muita gente pensou no Sebrae mesmo, né? E eu acho que o Sebrae, ele além de acelerar a transformação digital, né, interna, que eu acho que é importantíssima, é fundamental, eu diria, percebeu que por meio da transformação digital é que ele poderia oferecer essa ajuda aos micro e pequenos empresários, porque não tinha atendimento. Não tinha como chegar até eles pessoalmente, nem as pessoas procurarem pelo Sebrae, né, fisicamente. Então, só podia ser pelo meio digital mesmo. E acabou acelerando um processo que talvez ficasse um pouquinho mais para frente. Eu acho que foi a única maneira que vocês encontraram de se aproximar. Isso. Demoraria muito mais mesmo, né? Como você colocou, a gente imaginava que nos próximos 5 anos a gente teria uma taxa de adoção de ferramentas digitais, de comunicação, de posicionamento de mercado, usar como canal de venda, aprender a fazer transações a partir do celular, aprender a usar as tecnologias, né? Ter abraçar a tecnologia digital como algo que será como a eletricidade, né? Foi, né? Exato. Ela vai estar incorporada aos modelos de negócio, ao nosso dia a dia. Então isso sim foi acelerado e foi a única maneira da gente chegar a alguém que estava lá na Rua Cabo Reis ou lá no Graciliano Ramos, que não tinha a menor condição de se deslocar, nem a gente podia ir até lá no negócio dele. Né? Teve que ajudá-lo aí a fazer uma transição rápida, a cuidar daqueles que tinham um desafio ainda maior, que não puderam funcionar. O negócio que teve uma condição, pelo menos, de se posicionar de alguma maneira via delivery, né, via pague, e-commerce mesmo, né? Trazer o seu negócio para o digital. Era muito mais fácil, mas outros não puderam mesmo. E aí quebraram, né? Se endividaram e tal. Mas foi uma aprendizagem muito grande nesse sentido. Eu diria que a aceleração da transformação digital nossa e dos pequenos negócios, né, com algo que se torna permanente. Agora a gente tem que cuidar da sustentação disso. Não adianta nada nós termos feito um esforço
para que ele adotasse canais digitais, estratégia de marketing digitais, passasse a usar esse canal de venda junto quando ele retomasse com o canal de venda presencial, né? Passasse, portanto, a fazer essa convergência chamada de phygital, como o meu amigo Silvio Meira coloca, né? Quer dizer, o físico e o digital juntos, né? Mas também ele soubesse que isso é um negócio que vai ter que ser cuidado. A presença no Instagram, no Facebook, né? No TikTok. Pelo contrário, é constante. Constante. E ela quando ele se dá conta disso, é que ele volta, né? E dizendo, eu fiz uma consultoria, um treinamento, mas isso a gente já tinha dito que não se sustenta sozinho. Vai ter que ter um processo, alguém que alimente, alguém que se prepare para poder lidar com o público nesse canal. O social media para uma empresa, ele se tornou a pessoa fundamental. Absoluto. Não tem, é incontornável. Você é um profissional que você precisa ter, que você precisa controlar, assim, né? Contratar, aliás, porque sem presença digital a gente não vai a lugar nenhum. Vinícius, hoje a capital Maceió concentra 46% das micro e pequenas empresas no estado. O Sebrae tem escritórios no interior do estado, a gente sabe disso, mas vocês pretendem ampliar a capilaridade no interior para atrair para a formalização desses pequenos negócios e também para ajudar na preparação, na orientação empresarial desses empreendedores no interior de Alagoas? Então, Dani, ótima pergunta. Sim, até porque podemos aqui compartilhar um pouco do movimento que a gente está fazendo. Em que pese a gente ter crescido bastante nos canais remotos, digitais, em que pese a gente ter um excelente NPS, o que é isso? É o reconhecimento do nosso cliente e recomendando os nossos serviços, por qualquer que seja o canal, que é muito bom, que significa que a gente não perdeu qualidade, a gente não desumanizou essa mediação via tecnologia. A gente está requalificando as nossas agências, né? Maceió já passou por um investimento muito grande, a gente está revendo aí também layout e tal, temos uma boa agência. Nós estamos indo com uma presença também física aqui no Shopping Farol. Nós estamos juntos com as salas do empreendedor, com a Prefeitura de Maceió, né, no shopping, em alguns pontos importantes. E nós fazemos aqui o itinerante, portanto a gente roda pelos bairros, faz presença com uma equipe que passa uma semana fazendo uma ativação em cada bairro. Portanto, a gente sim quer ampliar essa capilaridade, a presença, integrando essa rede física para o digital. O que é que a gente quer evitar? Isso vale para as demais agências, né? É que o empreendedor tem que se deslocar lá, né, do Santa Lúcia, do Rio Novo, do Graciliano ou do Vergel para a nossa sede, quando ele pode resolver facilmente isso pelos canais remotos. Emitir um boleto, uma informação simples, né, às vezes, sobre uma obrigação que ele tenha tributária, né, uma informação sobre crédito, tudo isso que a gente puder desonerá-lo de vir até a nossa sede, fazer uma consulta agendada, a gente vai trabalhar para que isso aconteça. Estar mais perto, onde ele estiver, na palma da mão. Meu sonho é que na palma da mão ele possa tirar todas as dúvidas. No momento do sonho, ao momento da dor, no momento em que ele precisa estar buscando um parceiro, que ele está buscando um mentor. Claro que a gente vai ter sempre um prazer enorme em recebê-lo lá na nossa sede e a gente trabalha para que essa sede, essas agências sejam, de fato, uns espaços de relacionamento, né? Claro. Em que a gente ali faça ativações para ele encontrar outros empreendedores e tal. Isso para Maceió. Isso vale para Arapiraca, onde a gente está presente, também Penedo e Delmiro Gouveia. Estamos requalificando essas agências, fazendo todos os trabalhos de manutenção, de melhoria de layout. E em Delmiro Gouveia, particularmente, aí é importante, uma novidade, nós vamos estar indo para o shopping, né, da Vila, ótimo. E a gente vai estar lá com uma super agência requalificada, reconhecendo a dinâmica econômica daquela região, reconhecendo... Quase um já. Exatamente, como o shopping da Vila é um polo importante de dinamismo ali, de negócios, então a gente está se instalando lá nos próximos meses, né, para que a gente possa, então, atender a uma região que cresce, né, e aí atende extensivamente a todo o eixo do nosso litoral fluvial com São Francisco, né, Sim. E
trabalhando para que a nossa presença no sertão, no agreste, nessa região, ela se qualifique ainda mais. Temos, como eu falei, Penedo, do ponto de vista físico, temos 73 salas do empreendedor em todo o estado, em que pese elas não serem estruturas do SEBRAE, mas são parcerias com as prefeituras que hoje respondem por uma boa parte do nosso atendimento, para que alguém que está em Santana do Ipanema, em Arapiraca não, porque tem a própria sala e tem também, e né? Tem a própria agência, mas em um município em que você tem uma presença apenas pela sala do empreendedor, né? Você, como Pão de Açúcar, por exemplo, você não tem que o indivíduo vir até o Arapiraca ou Maceió, lá mesmo resolver grande parte das necessidades. Mas a gente tem um olhar também para o litoral norte, né? Eu ia te perguntar isso, né? Porque daqui a pouco, qualquer dia, está sendo inaugurado o aeroporto de Maragogi. A gente sabe que com a chegada de um aeroporto, né, em qualquer cidade, movimenta a economia e, consequentemente, nascerão novos micro e pequenos empreendedores ali. O SEBRAE pretende abrir uma agência no litoral norte ou vai continuar trabalhando com as salas de empreendedor em parceria com as prefeituras? Essa decisão é sempre tomada, uma com base no mercado, que a gente está ou não atendendo ou servindo de uma maneira inadequada através das formas como a gente atende esse mercado. E ali é um mercado importante. A gente tem uma quantidade de CNPJs e surgindo empreendimentos que demandam por pequenos negócios grandes, na cadeia de fornecedores. Né? Em Milagres, Porto de Pedras. Milagres, em Camaragibe, em Passos, etc. Então aí a gente tem uma necessidade de olhar esse mercado e ver se a gente, da forma que a gente está atendendo, via itinerante, via atividades pontuais, se ela é adequada, digamos, para né? Essa região que cresce e que vai crescer ainda mais a partir desses investimentos. É o primeiro olhar. Né? O segundo, um olhar de logística mesmo, de serviços. Né? Nós somos uma agência de desenvolvimento e entrega de serviços, consultoria, treinamento, mentoria, orientação empresarial de uma forma geral, além do trabalho de educação empreendedora, que tem uma importância muito grande, né? Para o Alagoas do futuro, aí, né? As gerações que estão entrando no mercado de trabalho, que é uma avaliação de logística e também de custos, é uma decisão sempre tomada no âmbito também do conselho, né? Que a gente sempre discute decisões desse tipo, né? De ampliação, digamos, da nossa presença. É muito provável que a gente possa amadurecer essa decisão. A decisão ainda de onde seria é também parte desse refinamento. A gente tem municípios muito dinâmicos, que têm uma atuação histórica, que têm prefeitos empreendedores, portanto, muito qualificados para acolher, que nos acolhe tão bem em atividades. Compra a ideia do empreendedorismo, do empreendedorismo, né? Nós temos Porto de Pedra, Maragogi, historicamente, né? O prefeito Fernando Sérgio Lira é um parceiraço, foi prefeito empreendedor, é um indivíduo inovador na gestão, tem uma responsabilidade enorme de cuidar dessa joia da coroa, junto com Milagres, aí, Porto de Pedra, Japaratinga, aí, do litoral norte, né? Que é Maragogi. Então, sim, a gente está sempre de olho, né, nessa dinâmica da economia, e vendo onde há investimento, né? A gente conversava com o governador Paulo Dantas, os investimentos feitos pelo governo Renan Filho e que o governador Paulo Dantas continua e investindo, que vai melhorar fluxos, né? Vai melhorar a logística, vai redefinir o mapa rodoviário de Alagoas, tem gerado oportunidades muito interessantes para prefeitos ao longo dessas rodovias, dinamizar atividades econômicas. Hubs logísticos como São Miguel passa a ser, evidentemente, né, pilar que está aí também. Então, a gente está olhando, ver onde faz sentido a gente também se movimentar para acompanhar essa dinâmica dos investimentos e a dinâmica econômica. E por isso que a gente tem sempre um trabalho junto com o governo do Estado, junto com esses parceiros estratégicos dos setores, a gente participa de fórum permanente de discussão na Federação das Indústrias, estamos junto com o setor de comércio do agro, né? Agora uma agenda nova possível, né? Com a liderança do presidente Fernando, do presidente Alexandre no Movimento Alagoas Competitivo, né? Que é um fórum importante para discutir estratégias para Alagoas, de maneira que a gente está sempre de olho. O SEBRAE tem essa beleza de trabalhar também a nível macro de floresta, né, em que a gente olha a economia, as regiões do estado,
até a questão geográfica natural, bioma, Mata Atlântica, manguezais, né, toda a região lagunar, rio, sertão, e a gente vai descendo, né, numa análise de cadeia de valor, de setores, até chegar na padaria do seu Manuel. Quando a gente chega na padaria do Manuel, a gente já tem um conhecimento de realidade. Porque a gente, durante muito tempo, Dani, a gente chegou a dar banho de loja na padaria do São Manuel, e o que acontecia? Eu olhava para o bairro, tinha baixo dinamismo, as lojas fechando. Então a gente passou a dizer, não, tem alguma coisa ligada ao ambiente de negócio que importa. Conversava com o presidente Fernando Toledo exatamente sobre a qualidade da gestão pública, né, e o impacto possível de gerar com os recursos de natureza pública, né, onde o tribunal tem nos ajudado nesse trabalho pedagógico também, da boa gestão pública, de modo que a gente consegue, junto com os prefeitos, fazer uma dinamização da atividade produtiva, apoiando os pequenos negócios, mas que tem também um impacto nas grandes empresas, a nível de fornecedor, de parceiros comerciais e assim por diante, né? Com certeza. Eu sou uma entusiasta do empreendedorismo, sempre que eu posso eu trago vocês aqui no programa. Você é uma empreendedora, né? Eu sou uma empreendedora, né? E por muito tempo fui CLT também, mas aí eu percebi que eu quero mais, que eu posso querer mais, né? E eu acho que essa é uma mensagem boa que a gente deve deixar para quem está querendo empreender, muitas vezes não tem coragem, eu não tenho parceira, não tenho sócio. Eu tenho sócia, mas no início eu não tinha. Então a gente tem que começar mesmo a estimular essas pessoas a empreenderem cada vez mais, né? E ter coragem para seguir e saber que pode contar com instituições como o Sebrae na orientação. Eu não tenho nenhuma noção de administração, não entendo nada, não sei como é que abre uma empresa, não sei como é que contrata funcionários, não sei como é que emite nota, para que serve os impostos. Eu acho que o Sebrae, ele presta um serviço muito importante, fundamental, e as pessoas precisam saber disso. Conhecer mais o Sebrae, saber como é que pode contar com o Sebrae, né? E agora, com essa presença digital de vocês, né, cada vez mais atuante no digital, é uma ferramenta de aproximação com essas pessoas. Então, eu queria que você deixasse um recado para os empreendedores de Alagoas, né, e de todos os lugares que estiverem nos assistindo, que o Sebrae é presente nos 27 estados, né, da federação. E eu queria que você desse um recadinho para os empreendedores. Obrigado, Dani. Eu queria dizer que nós estamos vivendo um momento muito especial da história da humanidade como um todo, né? Isso tem a ver com os desafios do Brasil, os desafios de Alagoas, mas o mundo passa por uma série de grandes transições, né? Climática, demográfica, tecnológica, geopolítica, né? Quem estiver atento sabe que a gente está numa confluência de transições que tem impacto sobre as nossas vidas, sobre o futuro, né? A questão das oportunidades que a gente vai ter para poder, né? Eu escrevi no seu blog um tempo atrás sobre como é que eu vou pagar as contas no futuro, né? Se não haverá tanto emprego ou os empregos mudarão de natureza, né? Como é que eu vou pagar se não tiver o emprego da forma que o século XX até o presente ofereceu? Eu vou ter que empreender, né? E empreender não é só abrir negócio, não é só organizar uma quermesse que uma senhorinha ligada a uma pessoa possa estar ligada a uma igreja e realizar uma quermesse e uma arrecadação de recursos. Precisa ter espírito empreendedor, né? Claro. Para isso também, empreendedor social. Mas também empreender dentro das instituições, dentro do próprio governo. A gente precisa de, como a gente vê, né, o entusiasmo, né, dos secretários, das secretárias atuais em empreender também a gestão pública. Claro. Fazer mais com menos, fazer melhor, inovar. E para quem está num estado como o nosso, olhar as oportunidades. Quais são as oportunidades que nós ainda temos e que merecem ser olhadas com muita atenção? Evidentemente o turismo, evidentemente o setor de energia, tanto alternativas quanto o que vai vir a partir, sobretudo, da lei do gás, na cadeia do gás, né? As oportunidades ligadas à própria cadeia, ligada ao complexo químico plásticos, né? O agro alagoano, que tem muita diversificação ainda possível, né? A economia das startups inovadoras, a economia da saúde que cresceu. Nós temos hoje uma infraestrutura hospitalar, de clínicas muito grande, então muitas oportunidades para inovar aí também.
mas se preparando. Então, tá ciente de que para tudo isso vai exigir uma preparação. E o bom de estar conversando com a gente, procurando a gente, é exatamente porque a gente pode, inclusive, chegar a um determinado momento em que oriente você a não abrir um determinado negócio, Exato. num determinado setor, não fazer aquele tipo de investimento e outro, né? Portanto, contem com o Sebrae como parceiro, né? A gente se coloca tanto nessa perspectiva de refletir sobre o desenvolvimento do Estado e tal, mas também sobre trajetórias de vida, porque, afinal de contas, eu sempre acreditei que nós somos uma agência de transformação humana, né? Que está por trás de cada um desses pequenos empreendimentos. Então, se a gente pegar seres humanos, né, que estão empreendendo ou querendo empreender, para a gente conversar sobre esses desafios, melhor. Quando a gente for tratar de contabilidade, gestão financeira, gestão de pessoas, planejamento estratégico, a gente já vai ter entendido melhor que ser humano é esse que vai estar por trás desse negócio, e aí as chances são muito maiores da gente É sempre acertar. bom, né? É aquele brilho, né? É o glow, Isso, né? isso. Que eu acho da orientação, assim. Você enxergar o ser humano por trás do negócio. Isso. Porque, afinal de contas, quem vai tocar o negócio é o Exatamente. ser humano. Esse Isso. ser humano que vai jogar o pozinho de pirlim-pim-pim lá e vai Isso. fazer Acredito acontecer. Muito nisso. Acredito muito nisso. Vinícius, é sempre um prazer, é sempre tão bom conversar com você, que traz Obrigado. sempre coisas novas para a gente, oxigena a gente de informações importantes. Te agradeço demais aqui a presença e sempre que você tiver novidades, vem aqui contar. Obrigado, Dani, obrigado a todos que assistiram a esse programa, né, que assistem esse programa, e contem com a gente, Sebrae, parceiro aí do desenvolvimento e dessa reflexão, né, sobre E futuro. qual é o 0800? Pois é. 0800 570 0800. Isso. Precisando do Sebrae, é só ligar ou então Isso. acessar o site Isso. www.sebrae.al.com.br. Isso. Não é isso? E aí É. tem múltiplas possibilidades. A gente tem hoje um agente também, a Cora, que é um bot também, que pode interagir com você. A gente está trazendo inteligência artificial para essa relação, mas sem esquecer jamais, né, da dimensão humana, e por isso que a gente tem conseguido aí uma avaliação tão positiva dos nossos serviços. Obrigado, Dani. Com certeza. Obrigada, Vinícius. E obrigada a você também que nos acompanhou até aqui, e até o próximo Alagoas em Pauta.